Fala galera do YouTube, Valdoir que vos fala aqui, mais um vídeo do canal Valdoir. Deixa eu só arrastar o ventilador aqui para trás aqui para não ficar o barulhão aqui. Bom, eu vou comentar rapidamente sobre um vídeo que eu tô assistindo agora aqui, de um daqueles canais cristãos que eu compartilho lá no Kawaii. E é sobre um caso de um cantor aí, né, um cantor muito famoso chamado Jessé Aguiar. É um rapaz, né, que ficou muito famoso aí por uma música chamada Alívio. Uma música muito forte e tal. Eu escutei assim por cima, realmente uma música até bonita. Só que o problema é que o cara, não é nem o fato dele largar a música gospel, até porque parece que ele não quer mais a música gospel, ele quer ir para outro tipo de música. Agora ele vai para música secular, né? É a música do mundo, né, como os evangélicos falam. Mas a grande questão é que o cara saiu do armário. E o cara tá naquele pecado. A Bíblia diz que que ele faz é pecado, que ele comete pecado, é errado, tá? Que é ele ficar com outro cara. Ele, né, na época não, muito tempo atrás, saiu foto dele e tal, dele com um camarada lá, e ele assumiu o camarada como namorado, ou ex-namorado, enfim. E agora parece que ele tá com outro, enfim, e ele se assumiu daquela turma da bandeirinha lá. A bandeirinha do amor, do respeito e da diversidade, né? E ele apareceu no Super Pop da Luciana Gimenez, né? Da lacradora Luciana Gimenez, aonde ele junto com Pepita, Léo Áquila e outras pessoas ali, outras pessoas trans, né? Mulheres trans, ele se assumiu publicamente para o Brasil inteiro. E até agora, até hoje, nunca surgiu nenhum vídeo dele dizendo que não quer mais essa vida, que ele quer... Não que ele vai deixar de ser gay, ele se assumiu gay e tal. Não existe negócio de você deixar de ser gay, tá? O que acontece, se você tem um compromisso de fé, isso eu tenho a plena percepção. Se você tem uma convicção de fé, se você tem uma determinada religiosidade, e você entende que... Por exemplo, lá a palavra de Deus, a Bíblia, né, que é um dos principais livros lá do cristianismo, quando você segue a Bíblia, por exemplo, a Bíblia deixa bem clara que a homossexualidade, ou melhor, o homossexualismo é um ato abominável aos olhos de Deus, porque Deus não fez homem para ficar com outra mulher, para ficar com outra mulher. Então, no momento que o camarada tem, digamos assim, uma convicção de fé forte e quer, sei lá, ele quer agradar a Deus, digamos assim, né? Ele quer seguir um caminho, digamos assim, religioso, mesmo que ele não quer saber de igreja, mas eu quero fazer coisas que agradem a Deus. Eu quero, sabe, seguir um caminho reto. Se eu acredito na salvação da minha alma, eu quero garantir a salvação da minha alma. Então, no caso dele, ele tem que renunciar, como disse Jesus, quem crê em mim tem que nascer de novo, né? Porque, quer dizer, para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo, né? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Ou seja, ele tem que renunciar não ao desejo homossexual, porque isso é uma coisa que vai ficar latente nele a vida inteira. Ele vai ficar sempre com aquela tentação de querer ficar com outro homem, mas ele tem que renunciar à prática, ele tem que renunciar à atitude, ao ato homossexual, porque isso é contra a natureza de Deus. Não sou eu que digo, não, a Valdoir que é homofóbico, homofobia não é homofobia, tá? É uma questão da Bíblia, é uma questão de fé. Se você quer agradar a Deus, como esse Jessé Aguiar até hoje, pelos canais que eu acompanho lá, que eu compartilho os vídeos lá naquele Kawaii, no meu Kawaii principal, como até hoje não vi nenhum único vídeo dele vindo a público, da mesma forma como ele veio a público, se assumir e tal, e sair do armário, como dizem, até hoje ele não vem a público dizer, ó, eu não quero mais saber de vida homossexual, eu não quero mais saber desse tipo de pecado, eu não vou ter mais namorado, agora vai ser uma namorada, e se eu não gostar de mulher, não vou ficar com ninguém, assim, eu vou me focar só na minha carreira, na minha música, e tá tudo certo. Aí beleza, mas até então, pelo que eu vejo, não apareceu nada nesse tipo, nenhuma declaração nesse sentido, ou seja, dá a entender que o cara continua ainda vivendo no pecado do enfim, do homem com homem, como diria lá o pastor Saulo, do homem com homem, mulher com mulher, que é pecado. A Bíblia deixa bem claro, é pecado. Ah, Valdoir, mas como é que pode, Valdoir? O cara, ele tem que ser feliz, ele tem que arranjar alguém que não sei o que. Meu amigo, repito,
Se você tem uma convicção de fé, se você tem uma crença em Deus, se você quer fazer as coisas que agradem a Deus, se você tem uma convicção ali, uma crença de vida após a morte, salvar a tua alma, não querer ser mandado para o inferno, piriri, pororó, e se você, por exemplo, tem uma crença na Bíblia, você tem que estar ciente, tá? A prática do homem, de você ficar com uma pessoa do mesmo sexo, é contra a natureza, não só de Deus, a natureza humana. Porque 2 homens e 2 mulheres não fazem filho. Português bem claro. 2 homens e 2 mulheres não fazem filho. Deus criou o homem para ficar com a sua mulher, né? Ambos se tornarem uma só carne e gerarem descendentes. É diferente no meu caso, que eu não estou com ninguém, que eu não tenho mulher, enfim, uma escolha minha. Tá? Até porque eu quero um dia, de repente um dia aparece alguém legal, uma guria legal, uma mulher legal, e aí eu possa me relacionar. Mas por enquanto eu não tive essa devida sorte. Tá? E mesmo que eu tivesse uma tendência a ficar com outro homem, hoje, pela minha nova fase, digamos assim, de fazer coisas inspiradas por Deus, digamos assim, hoje eu tenho plena convicção que mesmo se eu tiver uma tendência, uma predisposição a querer um dia, como curiosidade, conhecer, me relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, eu não vou fazer. Por quê? Porque é errado, né? Eu tô literalmente desagradando a Deus. Então é isso que falta para esse cidadão. Agora beleza, se ele quer ficar nesse mundinho dele, nessa vidinha dele, né, do homem com o homem, olha que absurdo o vídeo que eu tô vendo. O cara vai na igreja, o pastor que se diz homem de Deus fica lá entregando profecia pra ele e tudo, ele chora copiosamente, e o cara leva ele pro altar da igreja, pro púlpito onde tá lá a Bíblia Sagrada. Um sujeito que tá entregue ao pecado do homem com o homem. Um sujeito que não se arrepende. O cara teve a pachorra de citar aquela passagem de Jesus, que ele salvou aquela adúltera de ser apedrejada. Só que ele esqueceu de falar pro excelentíssimo rapaz aí, o cantor, a continuação da passagem que Jesus falou. Ele falou pra mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Os caras queriam apedrejá-la até a morte. A mulher olhou pro lado, não tinha ninguém. Falou: mulher, aí Jesus falou pra ela: mulher, os teus pecados estão todos perdoados. Vá e não peques mais. Repito, vá e não peques mais. É isso que faltou para esse pastor dito homem de Deus. O cara ficou falando umas línguas groselhas ali. Né? Isso é língua estranha. Meu amigo, não tem esse negócio de língua estranha. Desculpa, eu concordo com o pastor Flávio Amaral. Esses camaradas ficam falando groselha, essas línguas que ninguém entende. Isso não é homem de Deus. Ah, mas o Jesus disse que o camarada que fosse de Deus a falar outro estranho. Meu amigo, isso é outra parada. Mas não é qualquer um que possa falar a língua estranha ali. E mesmo se o cara falar uma língua esquisita, com certeza as pessoas na volta que tiver a mesma fé que esse dito pastor, esse dito homem de Deus, vão entender. Mesmo falando alabaraxere, alabaraxúria, alabaraxúria, entendeu? Se eu falar esse monte de groselha, você que tá me vendo, você vai entender pela sua fé. Agora, o que o Valdir tá falando? Esses besteira que o Valdir tá falando, beriperranca, tá banda aqui, não sei o que. Isso aí, pra quem não sabe, é aqui os lá do Jaspion falava, tá? O feitiço lá do Jaspion. Parangarico Tirimíhuaro, né? Lá que é a bruxa baratuxa do Chapolin, né? Parangarico Tirimíhuaro, beriperranca da banda. Isso não é coisa de homem de Deus, desculpa. Não é, charlatão. Pra mim é picareta, charlatão, enfim. E aí o cara não prega sobre isso. Teus pecados são todos perdoados. Vá e não peques mais. O cara ficou quietinho. Por quê? Porque o rapaz ali é cantor, famoso, é rico, tem dinheiro e, logicamente, dá um baita dízimo para a igreja desse camarada. Entendeu? Então, para terminar, é impossível você querer perdoar uma coisa se você não se arrepende. E não basta só você se arrepender, você tem que parar de continuar pecando, parar de continuar tendo erro. É óbvio que não existe fórmula mágica, não existe, por mais que o outro fale, não, mas eu não sou gay, eu tô curado, não sei o que, meu amigo, desculpa, não existe. Se você tem um desejo por uma questão da natureza, enfim, você tem um desejo, você tem uma questão de afeto, de ficar com pessoa do mesmo sexo e tal, beleza. A partir do momento que você tem uma convicção de fé muito forte, você tem que entender que você tem que renunciar à própria carne, você tem que reprimir. Ah, tem que ficar no armário? É bem dizer isso.
porque é para uma coisa muito maior. E Deus vai te dar todas as ferramentas, Deus vai te dar. A Bíblia diz que Deus só te permite ser tentado naquilo que Ele sabe que tu vai vencer a tentação. Quando tu não consegue vencer a tentação, tem que fazer que nem José aquela vez lá com a mulher do Potifar. Fugir. Então é isso que tem que fazer esse camarada. É aí que eu falo. Aquela vez eu falei para aquela cantora flopada e vulgar, falei pro cantor de peruca e qualquer pessoa que tenha esse tipo de vida. Que é o quê? Você tem que romper, você tem que nascer de novo, romper com todo mundo. Tem que se afastar de amigo, tem que se afastar da família, tem que se afastar, ser artista, tem que mudar drasticamente teu repertório, teu trabalho, tem que até renunciar a esses fãs aí. Um ou outro dito fã, se você for uma pessoa realmente que está sendo usada por Deus, esse outro fã que está nesse caminho errado, ele vai se arrepender, ele vai se conscientizar e vai mudar, entendeu? Aí sim, mas senão você tem que romper com todo mundo, família, pai, mãe, irmão, tudo. Jesus disse, todo aquele que ama mais ao mundo do que a mim, não é digno de mim, tá? Repito, eu não sou nem cristão, tá? Eu falo isso por uma questão de convicção, porque eu tenho a mentalidade que para mim Jesus é o próprio Deus, então eu não concordo com esse pessoal evangélico, Jesus, enfim, Jesus é uma coisa, Deus é outra. Para mim, Jesus é o próprio Deus. Mas beleza, isso é uma coisa minha. Então, para terminar, eu digo isso. Enquanto esse rapaz, o Jessé Aguiar, não se arrepender, não largar o pecado de ser homem com homem, ele é indigno de pisar em qualquer altar de igreja. E essa dita igreja que se diz de Deus, receber um cara assim, dá púlpito para ele e dá palanque para ele, vocês não são de Deus. Mas sim, Deus pode estar ali. Deus pode estar ali por misericórdia das pessoas que estão ali frequentando, porque a igreja em si como público, né, como fiéis. Agora esse pastor, esse cara precisa urgentemente, como os caras falam, conhecer Jesus. Ele precisa realmente ter um encontro com Jesus, porque senão ele está desviando e fazendo as ditas ovelhas dele se desviarem para o abismo que é até, em vez de ser alívio, vai ser abismo, né? Que é o que esse tal de Jessé está cantando. Se antes ele cantava sobre alívio, agora ele está cantando literalmente sobre o abismo. O abismo onde ele está devidamente afundado por todo esse pecado do homem com homem. E não adianta, não sou eu que digo, não sou eu, Valdir, que falo. Qualquer pessoa que tenha o mínimo, aqui ó, tem o mínimo de crença nesse livro aqui, ó, esse livro aqui, entende que, como esse livro diz aqui, ó, é impossível servir a dois senhores, Jessé Aguiar. Ou tu serve a Deus, ou tu serve a tua própria carne e ao pecado do homem com homem, tá? Do homo, enfim, você entendeu, tá? Então é impossível, não dá. Enquanto esse camarada que se diz de Deus, fala de Jesus, mas fica ali entregando o próprio corpo dele ao mero prazer carnal, um prazer de sodomita, não tem como agradar a Deus, meu caro. Eu não sou melhor que ninguém, eu não sou exemplo pra nada, mas se eu fosse um cara dito religioso, se eu fosse um evangélico, um dito cristão, e eu tô entregue a esse pecado carnal, esse pecado mundano, esse pecado sujo, tá? Porque a Bíblia trata isso como abominação, blasfêmia. Deus os entregou essa paixões imundas, paixão infame, homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa pelo seu erro. Tá lá em Coríntios, livro de Coríntios, tá? Então é isso. Não adianta. Enquanto você estiver nesse erro, nesse pecado horrível, essa blasfêmia, essa abominação para Deus, você, Jessé Aguiar, é indigno de pisar em qualquer altar, em qualquer igreja. Você pode frequentar uma igreja ali como todo fiel, alguma coisa ali, você pode ver uma palavra que vai acalentar teu ego, mas de fato, você ser salvo, você como é que é encontrar Jesus e estar com Jesus, você não vai estar. Muito pelo contrário. Tá? Infelizmente, gente, é assim. Você pode interpretar, Valdir, que decepção, você tá sendo homofóbico, você tá sendo... Amigo, tô cagando pra sua opinião. Eu tô falando aquilo que eu tô acreditando, aquilo que eu creio, tá? Não tô dizendo que isso aqui é o meu livro da vida, não. Mas eu creio em algumas coisas que esse livro diz aqui. E se eu creio em alguma coisa, eu vou tentar fazer as coisas para agradar a Deus e não ficar ali escravizado por esse desejo desse ato imundo. Até porque, venhamos e convenhamos, vamos falar aqui uma grande verdade. Você acha legal você ficar com uma pessoa do mesmo sexo ali, né? Tipo, homem com homem, é uma coisa até anti-higiênica, não sei nem dizer, né? Sexo anal.
totalmente anti-higiênico. Imagina você tá ali no Vucu Vucu, quando vê... Nossa! Eu não vou nem dizer o resto porque é totalmente nojento. Mas você deve imaginar, né? Então, meu amigo, o negócio que a gente usa para ir no banheiro, para fazer o número 2, você sabe, o número 2 não é órgão sexual, desculpa, não é órgão sexual. Se você só sente prazer nesse tipo de órgão que não é sexual, isso é problema seu, tá? Mas eu concordo que realmente é totalmente anti-higiênico. E fora que não tem lógica, né? Não vai procriar, não vai gerar filho, não vai sair filho dali, né? Então, essa aqui é a verdade, tá bom? Dado o recado, e tomara que um dia esse rapaz tenha um encontro verdadeiro com Deus aí, se converta, se arrependa de verdade, seja então como aquela adúltera que se prostrou para Jesus e chorava pedindo perdão, e Jesus foi lá e perdoou, mas disse, vai, não peques mais. Então não adianta você sair de se arrepender para ganhar like, para ganhar seguidor, fã, e você depois no off, no secreto ali, no escurinho do cinema, você continuar exatamente com esse pecado depravado e imundo. Essa que é a verdade, tá? Então, Gessé Aguiar, se arrependa enquanto é tempo.